Preste muita atenção nas situações que nós vamos tratar nesta aula. Por quê? Porque elas começam a envolver conjugação verbal como um todo e prefixação de palavras. Primeiro, nós vamos tratar de uma situação de acentuação com prefixo. Depois, umas situações específicas a respeito de acentuação de verbos, muito peculiares. Mas no fim, do meio para o fim dessa aula, a gente vai colocar nesse quadro aqui uma conjugação inteira, com todas as pessoas, do eu ao eles, elas, vocês. Vamos conjugar alguns verbos, e são verbos que nós não utilizamos o tempo inteiro e que permitem, determinadas situações, uma variação de acentuação. Mas a gente vai com muita calma, pé no freio, para você poder acompanhar com o seu material e também fazer as suas anotações pessoais, aquilo que você tem mais dificuldade, aquela regra que agora que você entendeu vale uma marcação especial, mas eu gostaria realmente de destacar que tudo que vai aparecer nessa aula é um pouquinho mais complexo do que nós já vimos nas aulas anteriores, e é realmente por conta desta complexidade que estes temas específicos estão numa aula separadinha. Claro, na aula que vem também a gente vai falar um pouquinho de verbo, mas muita atenção agora, tá? Então, descansado aí, vamos para o material, vamos entender essas regras e caminhamos aí já para finalizar essa parte de acentuação do nosso curso. Eu coloquei ali no material, muita atenção. Se houver prefixo paroxítono terminado em R ou I, não leva acento. O que é um prefixo? O prefixo é aquela partícula que vem antes da palavra. Isso a gente vai estudar lá na parte do hífen, não é agora? O prefixo vem junto com a palavra, sem hífen, mas às vezes ele tem hífen, E nós temos situações de prefixação paroxítona. Eu vou colocar os exemplos aqui, você vai retomar aí na sua memória o que é o prefixo. Os dois exemplos que nós temos aí no seu material. Super-homem e anti-herói. Nessas duas situações, nós temos prefixo anti, super, com hífen. O que diz a nossa regra? Se houver prefixo paroxítono, super, anti, perceberam como a tonicidade está na penúltima sílaba do prefixo? Super, anti, duas sílabas. E a tonicidade está na penúltima. Diz a nossa regra que, sendo paroxítona, a palavra que representa o prefixo, se terminado em R ou I, o prefixo não leva acento. Então, super não tem acento, porque é um prefixo paroxítono terminado em R. Anti não tem acento, porque é um prefixo paroxítono terminado em R. E parece que essa regrinha é bastante tranquila, talvez mais complicadinha seja a questão do hífen, mas como eu disse, a gente vai deixar para o hífen algumas aulas específicas. Por hora, nós estamos nos concentrando na acentuação do prefixo. A seguir, nós temos ali o verbo para, quando está em palavra composta com hífen, não leva acento. Para-brisa, para-choque. Tanto faz no singular como no plural. Então, verbo para
em palavra composta, então eu tenho uma palavra formada por duas palavras, nas duas situações, diz a regra que não leva acento no para, embora na pronúncia você perceba que há uma tonicidade na palavra, que é paroxítona, na penúltima sílaba. A tonicidade está aqui, para, certo? E agora, nós temos uma situação a respeito do verbo pôr. E eu coloquei ali para você uma interrogação. Verbo pôr. Pôde, sem acento, ou pôde, com acento circunflexo? Vamos lá? Terceira pessoa do singular. No presente do indicativo, não leva acento. Vamos conjugar o verbo poder no presente do indicativo? Eu posso, tu podes, ele, ela pode, você pode, nós podemos, vós podeis, eles, elas podem, você podem. Regra, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, não leva acento. Qual é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa do singular. Ele ou ela. E também nós aplicamos essa regra ao você, né? Ele pode, ela pode, você pode. Esse pode não tem acento. Guarda essa regra. Na sequência ali, terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo. É o passado perfeito. Por que perfeito? Porque a ação foi concluída, não é uma ação em continuidade. Ontem eu pude. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Nós pudemos, vós pudestes, eles puderam. Essa é a conjugação do verbo poder no pretérito perfeito do indicativo. Regra, na terceira pessoa do singular, tem acento circunflexo no pretérito perfeito. Ele pôde sair em férias porque já havia completado um ano de trabalho. Então, quando a conjugação é no presente do indicativo, ele pode, ela pode, você pode, não tem acento. No pretérito perfeito do indicativo, tem acento circunflexo. Ele pôde, ela pôde, você pôde fazer as compras ontem porque teve como ir ao supermercado. Guarda essa situação entre o presente, que não leva acento, e o pretérito perfeito, que leva acento circunflexo. A próxima situação diz respeito à palavra forma. Veja lá, substantivo, forma sem acento ou forma com acento circunflexo. É opcional. Primeira vez, desde as nossas primeiras aulas de acentuação, que eu digo isso para você. É opcional, né? Às vezes, o aluno tem aquela impressão de que a acentuação sempre vai ficar só nas regras e com as suas exceções ou situações especiais. Mas eu apresento para você uma situação de acentuação que é opcional. As duas formas estão corretas. A forma está suja dentro da pia, sem acento. A forma está suja dentro da pia, com acento circunflexo. Aí você pode escolher, sem medo de ser feliz, você não vai errar. Tanto faz, você pode colocar ou não o acento e tudo vai ficar bem. Você não vai errar. Mas, tem que ter o mas, né? Mas, no caso do verbo formar, não leva acento. O curso forma cerca de 100 alunos por ano, do verbo formar, conjugado.
forma, o curso forma, é a terceira pessoa do singular. Ele forma, o curso forma, não tem acento. O que é opcional é o acento quando eu estou falando do substantivo, forma, aquela forma mesmo, né? De formato, forma. Mas quando é o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, o curso forma não tem acento. E agora sim, a gente vai tratar de uma situação de conjugação verbal. E são verbos que nós não usamos nas nossas conversas cotidianas e nem na nossa escrita, é mais, digamos assim, trivial. Mas eu tenho certeza que você conhece o sentido desses verbos e que merecem uma atenção especial quando nós estamos falando de acentuação. Pegue ali no seu material, vamos ver o verbo arguir. Lembra de argumentar? A arguição do advogado tem a ver com argumentar, com questionar. Vamos tratar aqui do verbo arguir. Muita atenção, já vou colocá-lo aqui no nosso quadro negro. Verbo arguir. Veja essa regra. Quando a sílaba tônica está no radical do verbo, não há mais acento na vogal U. Vamos entender isso aqui? Eu coloquei no seu material a conjugação do verbo arguir no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Eu vou colocar aqui no quadro também para mostrar para você o que é o radical do verbo, tonicidade no radical, se leva acento ou não. Vamos fazer a conjugação juntos aqui e depois nós vamos aplicar a regra. Você me acompanha? Vamos lá. Coloco aqui no canto esquerdo as pessoas. Eu, tu, ele, ela, que serve também para o você, nós, vós, eles, elas, que serve também para o vocês. As três primeiras são as chamadas pessoas do singular e as outras três são as pessoas do plural. Como é que eu conjugo no presente do indicativo? Vou marcar aqui, tá? Presente do indicativo e ao lado aqui, presente do subjuntivo. Presente do indicativo. Hoje, use o hoje para conjugar. Hoje eu arguo. Tu argues. Ele argue. Nós arguímos. Vós arguís. E elas, eles arguem. Vamos ver nessa miscelânea aqui onde é que tem acento e onde é que não tem. Para eu entender onde é que tem acento ou não, a gente vai aplicar a regra. E ali já no comecinho da regra falava em radical do verbo. O que é o radical do verbo? Você já viu isso lá no ensino fundamental, numa revisão de cursinho ou do ensino médio? O radical é a raiz do verbo. E eu consigo identificar qual é a raiz na conjugação, percebendo na conjugação que parte do verbo se mantém em todas as pessoas. Então, eu consigo perceber que está aqui, argu, né? O argu tem em todas as pessoas. O que vem após o radical, essa finalização, digamos assim, na conjugação, tem a ver com a pessoa. E é, na língua portuguesa,
a partícula, digamos assim, que nos permite saber quem é o sujeito do verbo. Né? Eu arguo, tu arguis, ele argue, nós arguímos, vós arguís, eles arguem. Veja só. Então, nós já identificamos o radical do verbo. Vamos retomar a regra? Quando a sílaba tônica está no radical, não há mais acento na vogal U. Então, nós temos que perceber se a tonicidade, quando eu pronuncio a sílaba tônica, faz parte do radical do verbo. Eu já sei qual é o radical aqui. Então, vamos pronunciar. Eu arguo, tu arguis, ele argue, nós arguimos, vós arguis, eles arguem. Tem algumas situações, você percebeu aqui na minha pronúncia, em que o U é tônico e outras não. Veja lá no seu material. Eu arguo. O U é tônico, não é? Arguo. O que diz a regra? Se a sílaba tônica, né? Você tem um U na sílaba tônica, e essa sílaba tônica com U está no radical, não leva acento. Eu arguo, não leva acento. Tu arguis, olha o U forte, não leva acento. Ele argue, o tônico no radical, não leva acento. Mas presta atenção agora, nós arguimos. Opa, agora mudou. Olha a tonicidade. Arguimos. Imos. O I é que demonstra a tonicidade. O I faz parte do radical? Não. O radical desse verbo termina no U. Logo, o I, que é o tônico, está fora do radical e ele leva acento, porque a regra diz que se o U tônico, tem que ser a letra U tônica, estiver no radical, não tem acento. Aqui eu não tenho U tônico, arguimos. O tônico é o I e ele está fora do radical. Eu preciso de acento. E o vós? Vós arguis. Mesma situação do nós. O I é o tônico, então não é o U, está fora do radical, leva acento. E o eles? Eles arguem. Voltou o U a ser o tônico no radical significa que não leva acento. Então, onde é que eu vou ter acento aqui? No nós e no vós. Nas demais pessoas, não. Escreva, faça a conjugação completa do verbo, pronuncie, né? Fale em voz alta, ouça o verbo conjugado, identifique onde está o radical, se o U é tônico, se ele faz parte desse radical. É assim que você entende a regra e é assim que você internaliza esta mesma regra. E aí você não erra na hora de escrever. Em relação ao verbo arguir, isso vai acontecer também no presente do subjuntivo. Como é que eu faço para conjugar o presente do subjuntivo? Coloco o quê? Que eu argua, que tu arguas, que ele argua, que nós arguamos, que vós arguais, que eles arguam, que nós arguamos, que vós arguais, que eles arguam. Radical vai até o U. Que eu argua, o tônico no radical não leva acento. Que tu arguas, o tônico no radical sem acento.
que ele argua, o tônico no radical, sem acento, que nós arguamos. Tônica no A, fora do radical. Leva acento? Não, só na pronúncia. Que nós arguamos, que vós arguais, que eles arguam, certo? Então, no subjuntivo eu não vou ter acento em nenhuma das pessoas, embora na pronúncia eu perceba o deslocamento da sílaba tônica, e no presente do indicativo eu terei acento na primeira e na segunda pessoa do plural, no nós e no vós, justamente porque não é o U tônico, eu tenho um I tônico fora do radical. Cansou? Não é fácil. Eu sei que quando entra em verbos com os quais nós não estamos acostumados, a situação fica um pouquinho mais complexa, mas eu te dou a dica, faça isso que eu fiz no quadro. Pegue ali uma folha em branco ao lado das suas anotações, verbo arguir, coloque as pessoas, faça a conjugação sem copiar, pronunciando, mesmo que você erre, não tem problema. Faça a conjugação. Na sequência, confira se você conjugou corretamente. Feito isso, identifique qual é o radical do verbo. Ok, o radical é a raiz, é aquela parte da palavra que se repete em todas as pessoas. Identificou o radical? Muito bem. Veja se esse radical contém o U tônico. Pronuncie. Eu arguo, tu argues, ele argue. O tônico no radical, palavra sem acento. Nós arguimos, vós arguís, e tônico fora do radical, leva acento. Mas, no presente do subjuntivo, conforme nós fizemos aqui, nenhuma das conjugações nós teremos o acento. Eu tenho certeza que você já entendeu a regra, e agora é repetir, fazer exercícios, pegar outros verbos semelhantes, e depois tudo fica muito mais natural. A gente se encontra na próxima aula para terminar essa parte de acentuação, falando um pouquinho mais de verbos. Até lá!